Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito na capital mariana do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve Maria! Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, presentes neste santuário, bem-vindos. A Mãe Aparecida se alegra com a sua presença. E a você, devoto de Nossa Senhora, que nos acompanha pelos meios de comunicação, TV, Rádio Aparecida e pelo portal a12.com. Bom saber da sua sintonia conosco. Nesta Eucaristia, rezamos pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e de modo muito especial pela sua intenção. Deus conhece o nosso coração e quer transformá-lo. Rezemos pelo aniversário de vida matrimonial de André Carvalho e Aibê Chaim, celebrando hoje 40 anos de casados. Rezamos com e acolhemos a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que nesta celebração eucarística se fazem presentes como peregrinos na casa da Mãe, para fortalecer a missão de ser sal e luz no mundo dos negócios. Bem-vindos. Inspirados na doutrina social da Igreja, a ADCE Brasil trabalha para unir fé e vida, espiritualidade e ação concreta no cotidiano empresarial e do trabalho. Hoje encerram o retiro anual, celebrando os 64 anos de fundação no Brasil, presente em 16 estados. Do altar de Aparecida, na alegria das festas que se aproximam, celebramos o 4º domingo do tempo da Quaresma. No Evangelho de hoje, escreve o Papa Francisco, Jesus revela o coração de Deus, sempre misericordioso para com todos. Ele, o Senhor, cura nossas feridas para que possamos amar uns aos outros como irmãos. Nos coloquemos de pé, cantemos alegres. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor.
sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Preside esta Eucaristia Dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Contamos com a presença de alguns padres concelebrantes que vão se apresentar. Padre Valdeir dos Santos Goulart, pároco da paróquia São João Batista do Brás, Arquidiocese de São Paulo, conselheiro espiritual nacional da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. Frei Hans, da Fazenda da Esperança, aqui em Guaratinguetá. Padre Luiz Júnior, Arquidiocese da Paraíba, acompanhando os peregrinos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Miramar, João Pessoa. Formamos a grande família de Deus, ao redor das mesas da palavra e da Eucaristia. Na alegria do encontro, vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos à casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie. Perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Criste, Criste, Criste eleison, Criste. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão
correi ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tomemos assento e com atenção ouçamos a liturgia da palavra. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação.
Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é em Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Vou levantar-me e vou ao meu Pai. Lhe direi, meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse:
Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, pelo sacerdócio, Padre Hans, Padre Luiz, Padre Valdeir, desejo também cumprimentar os nossos queridos irmãos redentoristas que nos acolhem. Do mesmo modo, cumprimento os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, os movimentos, nos serviços, os amados romeiros que, vindo dos mais diferentes cantos do Brasil, se encontram nessa casa de Deus, casa também da nossa querida mãe de Aparecida. Igualmente desejo cumprimentar os queridos irmãos da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, cujo retiro termina no dia de hoje. Enfim, todos vocês que nos acompanham de modo especial, aqueles que nos acompanham também através dos meios de comunicação social. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a arte nos ajuda, e nos ajuda muitíssimo. A arte consegue nos dizer, através de uma cena, aquilo que nós precisaríamos de muita explicação. Num dos mosaicos maravilhosos, constituídos aqui numa das fachadas desta Basílica de Aparecida, tem uma cena forte, uma cena que toca o nosso coração e diz de uma escolha, infelizmente, péssima. Esse mosaico nos mostra Jesus na última ceia com os seus discípulos ao redor dele. Tudo na cena é luz, porque Jesus é luz. É interessante que naquela cena os apóstolos olham para Jesus, mas Jesus olha para a porta. E o que se dá naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus olha para Judas Iscariotes, que está saindo para trair
nosso Senhor Jesus Cristo. Recebeu de Jesus todo o amor. Foi convidado por Jesus, chamado de apóstolo, e a presença de Jesus em sua vida lhe dava uma santidade que ele certamente, apesar das fraquezas, jamais teria perdido se não tomasse a péssima decisão. Naquela cena, nós vemos Judas, que não olha para trás, ele está decidido. Nós vemos Judas, que olha para fora, e no lado de fora da cena, vocês podem contemplar depois, tem uma imensa escuridão. Dentro da sala, Jesus, a luz. Fora da sala, a escuridão. Quando nós saímos do lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo está, nós caminhamos na escuridão. E pode ser que alguma coisa muito péssima esteja nos esperando do outro lado. Eu tomo essa cena tão próxima de nós, em tão belo mosaico constituído nessa basílica, para falar sobre o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje nos fala de uma escolha igualmente péssima. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a escolha daquele jovem que vivia tão bem com o seu pai, daquele jovem que era tão amado pelo seu pai, tinha um irmão, não sabemos se ele tinha uma mãe. O que é certo é que ele era amado no seio daquela casa. Mas aquele jovem tinha sonhos ilusórios, e o seu sonho era sair para experimentar na loucura daquilo que o mundo podia lhe oferecer, todos os excessos. Resultado, ele não queria uma mulher, ele queria ter o domínio de todas as mulheres. Ele não queria um copo de vinho, ele queria beber até a última garrafa de um engradado. Ele não queria comer como se come naturalmente para se manter a saúde. Ele queria se entupir de comida até que seu estômago pudesse explodir pela sua gula. Ele queria viver dos seus sentidos. Quando nós escolhemos viver pelos nossos sentidos, nós perdemos o sentido da nossa vida. E qual o resultado? A sua escolha foi: meu pai, me dê minha herança. Naquele momento ele dizia para o seu pai: meu pai, eu estou matando o Senhor. Por quê? Porque quando a gente pede uma herança por antecipação, nós de algum modo já consideramos que aquele que é o dono do patrimônio, nosso pai e nossa mãe, já estão mortos, porque uma herança se recebe após a morte. E ele estava consciente do que desejava fazer. Talvez o pai insistisse tanto, mas ele foi. Pegou aquilo que era a sua herança e foi para um lugar. E o resultado da péssima escolha, nós sabemos. Gastou tudo. Enquanto tinha dinheiro, todos o amavam. Porque é fácil ser amado quando a gente está em um período de saúde e de fortuna. Os verdadeiros amigos aparecem quando estamos doentes, quando estamos na amargura, quando estamos depressivos, quando perdemos de algum modo o sentido da vida, e ali estão aqueles que nos amam de verdade para nos indicar o caminho. Ele foi para um lugar cheio de beleza e de dinheiro. A beleza foi embora, porque aquilo que ele experimentara acabou exatamente aquilo que era a aparência. E o dinheiro também foi embora, porque talvez, querendo ser bom para todos, esbanjou aquilo que havia sido o resultado de um grande trabalho feito não por suas mãos, mas pelas mãos de seu pai. Resultado, a sua vida estava verdadeiramente estragada. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quem experimentou um grande amor, quem sentiu o amor de Deus em sua vida, quem fez a experiência de uma beleza daquele que é o Senhor, esse sim tem a capacidade de dizer: eu vou voltar. Isso se chama conversão. E aquele jovem caiu em si mesmo e disse: tenho um pai que me ama, tenho uma casa que me acolheu sempre com carinho.
enlouqueci ao longo desse tempo, eu preciso voltar, nem que seja para ser empregado, porque eu quero experimentar outra vez aquele amor que era absoluto, cheio de carinho, cheio de abraços e de beijos. E por causa disso, caindo em si mesmo, ele resolveu voltar. Mas ele trazia no seu coração uma frase, como um menino que repete uma frase várias vezes para não esquecer o que deve fazer. Resultado, ele queria dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E foi exatamente isso que ele foi repetindo ao longo do caminho, e posso imaginar que ao chegar na porteira de sua casa, ele já viu lá longe o seu pai, que diariamente esperava o seu regresso. Ele disse a frase: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai, cheio de amor e de misericórdia, providenciou o que o Evangelho nos disse: um anel, sinal da aliança com Deus e com a família. Providenciou uma sandália, porque ele vivia na escravidão do pecado, e os escravos no passado não podiam usar nenhum tipo de calçado. Agora ele está calçado, a dignidade de filho foi resgatada. Agora uma veste nova lhe vai ser dada, porque ele precisa se revestir de um novo tempo, da graça, da beleza da pertença e ao mesmo tempo da alegria de uma vida nova que foi resgatada. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo é festa, como nós estamos nesse domingo letare, revestidos, da alegria, porque Deus está em nosso meio, e onde Deus está, e onde existe a misericórdia, a bondade e o perdão de Deus, tudo se transforma. É essa graça que nós vemos naquele instante que aquele jovem pôde experimentar. Desse modo, não podemos abandonar a casa, não podemos abandonar a igreja, não podemos abandonar a palavra de Deus, não podemos abandonar a Eucaristia, não podemos abandonar esse amor que foi capaz de morrer por um amor extraordinário por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos vencer na vida que nós vemos diante dos nossos olhos e vencer uma sentença que nos fora dada no passado, a morte. Só Jesus, em sua misericórdia, é capaz de resgatar em nós a dignidade da vida. Mas Deus, que nos criou sem nós, não pode nos salvar sem a nossa participação. Portanto, o que é fundamental? Conversão. Eis a palavra fundamental em um tempo como o da Quaresma. Conversão, porque quando o pecado sai da nossa vida, a graça começa a entrar. Quando o pecado sai da nossa vida, a misericórdia começa a fazer parte da nossa existência. Quando a verdade começa a existir no mais profundo da nossa existência, a esperança é resgatada e diariamente podemos experimentar um jubileu de alegria, de paz, de bênçãos, porque é isso que Deus deseja para nós, para todas as pessoas, para a natureza que precisamos conservar, e de todas as naturezas, inegavelmente, a natureza humana, porque o pecado nos transforma em animais irracionais, mas o arrependimento, o perdão, nos transforma verdadeiramente em filhos de Deus. Que esse seja, portanto, o nosso compromisso, e que a graça de Deus resgate em nós a possibilidade de um tempo novo, que somente Jesus, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua graça, pela ação do Pai e do Espírito Santo, pode resgatar em nós essa vida nova. Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me concluir essa palavra contando uma historinha para vocês, que diz perfeitamente de uma história acontecida aqui no estado de São Paulo e que resgata a misericórdia dada a Deus através do Filho Pródigo, porque todos nós podemos começar uma vida nova. Vejam só, havia uma mulher, ela tinha um filho, o menino sempre foi péssimo. Quando chegou aos 17 anos, ela deu para ele um carão um pouco mais forte e ele decidiu ir embora de casa.
Qual o resultado disso? Ela tentou, procurar por toda a redondeza, mas não encontrou. Isso era na década de 40. Resultado, ela resolveu abrir a porta de sua casa um pouco para que ele visse que a porta de sua casa estava totalmente aberta. Mas ele não voltou. Ela abriu, escancarou totalmente a porta de sua casa, aquela pobre viúva, esperando para que o filho, vendo esse ato, pudesse voltar. Ele não voltou. Os anos foram passando, 6 anos de desaparecimento. No 7º ano, ela estava dormindo, era madrugada, alguém entrou em sua casa, foi até a porta do seu quarto e bateu nessa mesma porta. Resultado, ela pediu um instante, colocou o seu vestido e quando abriu, era o filho que estava diante dela, depois de 7 anos desaparecido. E a primeira coisa que ele disse para ela: mamãe, a senhora deixou a porta de casa totalmente escancarada, a senhora está louca? E ela disse para o filho: meu filho, durante 7 anos eu fui chamada de louca nessa cidade, porque deixei a porta da minha casa aberta, esperando por você, porque eu não queria que você demorasse 1 minuto sequer para ingressar nessa casa que sempre foi sua, 1 segundo sequer para ingressar nesse coração de mãe que sempre foi seu. E pelo testemunho daquela mulher, aquele jovem mudou totalmente de vida. Que Deus nos dê a graça da conversão para transformarmos todas as coisas, porque quando nós deixamos Deus ingressar verdadeiramente em nossa vida, tudo se transforma, tudo se torna graça, tudo se torna misericórdia. Que assim seja. Amém. Proclamemos a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. ó Pai, vós nos quereis não como empregados, mas como filhos e filhas. Para termos coração semelhante ao vosso, nós os pedimos. Derramai em nós vossa compaixão, todos. Derramai em vós vossa compaixão. Dai-nos vossa alegria de só acolher e perdoar, como irmãos e irmãs, os que vivem separados de nós. Rezemos. Derramai em nós vossa compaixão. Dai-nos estar vitalmente unidos a Cristo, para sermos uma criatura nova, autênticos filhos e filhas vossos. Rezemos. Derramai em nós vossa compaixão. Dai-nos que as fraquezas dos irmãos jamais vençam os divinos laços de fraternidade que imprimistes no coração de todos nós, humanos. Rezemos. Derramai em nós vossa compaixão. Pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, por seus dirigentes associados e familiares, para que testemunhem os valores cristãos no mundo do trabalho e dos negócios, sendo sinais do reino de Deus no meio da sociedade. Rezemos. Derramai em nós vossa compaixão. Pelo nosso amado Papa Francisco, para que nesse período de convalescença ele consiga restaurar toda a sua saúde para continuar a sua missão, guiando a Igreja
para o coração daquele que é único Senhor, rezemos. Derramai em nós vossa compaixão. Pai bondoso, acolhei-nos como filhos e filhas, quando o arrependimento nos leva para mais junto de vós. Nós os pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. No altar da vida apresentamos os dons do pão e do vinho. Aproximemo-nos, pois, da mesa da Eucaristia. A você, romeiro de Nossa Senhora, faça sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. E a você, que nos acompanha pelos meios de comunicação, faça também sua oferta. Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela ou ligue para nós no 0300 210 1210. Se você ainda não faz parte da nossa família, da família dos devotos, participe. Se chegamos até você, é porque com amor você cuida da gente. Cantemos. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir de um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, só Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Senhor, apresentamos com alegria esses dons, remédio da eterna salvação, pedindo suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela, nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons,
derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiam desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus partilha seu corpo e sangue, dá a si mesmo como alimento e bebida, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A você que vai comungar, aproxime do ministro, comungue na sua frente e depois dê um passo atrás para que o seu irmão também comungue. Cantemos. Número 26, no folheto. Ó Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. A nossa igreja, ó Pai, se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus. Vem nos ajuda a renascer das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando o pecado nos consome e fere, em Ti buscamos a paz do perdão. O nosso rio de aflição se perde no mar profundo do Teu coração. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia.
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria é a nossa mãe. Ela caminha conosco pelas estradas da vida. Voltemos o nosso olhar para a sua pequenina imagem aparecida nas águas e nos consagremos a ela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e corporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, todo o santuário. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Protegei, Senhor, nós os suplicamos. Sustentai os fracos. Iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte. E concedei por vossa misericórdia, libertados de todos os males, chegarmos aos bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é devoto da padroeira do Brasil, diga eu. Palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a padroeira do Brasil. Viva Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo. Terminado o canto final, permaneçam aqui no santuário para a bênção dos objetos de devoção e de uso pessoal. Cantemos. Chama viva
toda minha esperança.